70, 71 e 72. Eu? Meu Roger. Como eu acabei de entrar, eu não consegui pegar a página. 70, 71 e 72, tá? Vamos trabalhar com a 70 primeiro, tá? Então, gente, vamos lá. Ó, antes da gente começar a aula, eu vou falar para vocês. Peraí, deixa eu colocar a Cora aqui. Essa história, as moedas estrelas. Primeiro vamos ver a página 70, depois a gente vai ver a história das moedas estrelas. Ó, presta atenção. No vídeo aula dessa semana. Viu, Davi? Mas qual livro é? Eu acabei de entrar. O livro de português. Livro grande, tá? O quê? O livro grande de português. Oi, prof. Oi. Mas qual é a página? 70. Obrigada. Acharam? Ô, prof, eu fiz essa hoje. Eu falei Tá, legal. Legal, Julieta. A prof vai falar uma coisa para vocês, prestem atenção, ó. Na videoaula que ontem a prof foi na escola gravar, a prof falou novamente sobre essa página. Eu tinha esquecido que nós íamos trabalhar hoje. Então, no videoaula, vai estar falando sobre essa página. Mas eu vou mandar para vocês outra atividade no lugar dessa. Combinado? Entenderam? A prof tinha gravado ontem que nós íamos trabalhar na semana que vem. Eu esqueci que eu havia mandado para vocês essa página que nós íamos fazer hoje, tá? Então, na semana que vem eu vou mandar outra atividade no lugar dessa. Só o videoaula que vai ficar lá, que já foi gravado, falando sobre essa atividade, tá bom? Se quiserem ouvir a história de novo, daí vocês escutem, ok? Qual a atividade? Essa atividade aqui, da página 70 e 71 e 72, eu achei que eu não tinha mandado para vocês. Eu mandei eu gravei de novo essa aula, explicando as atividades dessa página. Então, foi 2 vezes a mesma aula, entendeu, Isabela? No vídeo aula, mas eu vou mandar escrito, que não chegou, não foi ainda para vocês a atividade, daí eu vou mudar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, aliás, depois dessa história aqui, ó, da página 72, é a história do Chapeuzinho Vermelho, tá? Observem, ó, que ela é uma história bem grande, olha ali no livro de vocês. Passem a folha 73, começa ali, hein? Olhem a história, a página 73, gente. 73, a 74, a 75... A 76 vai até a página 77, a história do Chapeuzinho Vermelho. Viram? É uma história bem grande. Sim. Então, para a semana que vem, eu vou pedir para vocês lerem essas páginas, tá bom? Em vez das moedas estrelas novamente, que já leram, ok? Todo mundo entendeu? Essa página eu li ontem. Tá, Miguel. A do Chapeuzinho Vermelho também. Tá, mas aí, Miguel... eu pensei que a gente também ia fazer hoje. Tá, Miguel, mas não tem problema de você ler novamente, tá? Aproveita, lê mais uma vez em voz alta para você entender bem a história, pronunciar bem as palavras, entender o contexto, tá bom? Não tem problema de ler a história 2 vezes, tá, querida? É até melhor ler 2 vezes, tá?
Como ela é grande, vocês terão bastante tempo. Maria Luísa, você quer falar? É porque eu gostei muito e é comprida, porque eu gosto bastante de ler. É ótimo, Maria. Aproveita essas histórias que são bem grandes. Tem outra história bem grande também no nosso livro, que é o Soldadinho de Chumbo, lá no caderno de atividades. Também é uma história bem grande. Aproveitem para ler, né? Alguém foi na escola buscar livro? Levanta a mão quem foi na escola buscar livros. Ô, prof! Na biblioteca, quem é que foi? Ô, Quem prof, comprou? posso falar? Gente, só levanta a mão, tá? Não precisa ficar gritando. Prof, qual é a página? 70, Maia, 71. Ninguém foi lá na biblioteca, na escola, buscar livro no dia de vocês? A Maria Tem livro? levantada. Quem? A Maria Luísa? Vou avisar para fiquei. Eu fiquei com o livro da Cinderela porque eu gosto bastante dele. Tá, mas daí você pode trocar, tá? Maria Luísa, lá na escola tem um dia que você pode ir lá buscar, tá? Outro livro, tá bom? A prof já deixou separado lá bastante, inclusive vários contos de fadas lá para vocês pegarem para ler, tá? Georgia, o que você queria falar, querida? Eu tenho bastante livros, só que já li tudo. Eu vou lá pegar. Então, pede. Isso, semana que vem você combina e vai lá buscar, tá? Liga à tarde, vê se dá para passar lá, tá bom? Já estão lá embaixo os livros, inclusive o material dourado, depois, se precisar. Então, vamos lá. Prof, que página que é? 70, 71 e 72. Ok, Manu? Podemos começar? Vamos, então, trabalhar. De olho no texto, organização. Você já leu ou escutou vários contos de fada. Veja se reconhece esse trecho. Então, vou ler esse trechinho para vocês verem, tá bom? Depois eu vou chamar alguém para falar. Kalel, você quer falar? Sim. Pode falar, querida. Eu vou pegar o livro na escola porque eu já estou lendo o Pequeno Príncipe e é muito grande. Por isso que ainda não vou trocar o livro. Cauê, tu disse isso 3 aulas passadas. Ô, Miguelzinho, deixa que a prof ajuda, tá bom? Obrigada, querido. Kalel, não tem problema. Quando terminar, daí você vai lá buscar, tá? Ou se você depois mudar um pouquinho a história, você também pode. Prof, eu terminei já. Ok, Roger. Aí você pede pra mãe lá buscar, tá? Vamos ver, gente. Sim. Ó, era uma vez, uma pequena aldeã, a menina mais bonita que poderia haver. Sua mãe era louca por ela e a avó mais ainda. Esta boa senhora mandou fazer para a menina um pequeno capuz vermelho. Ô, Lucas, de qual é a história que ele está falando? Chapeuzinho Vermelho. Isso. Reconheceu? É um trecho do conto Chapeuzinho Vermelho. Você também deve conhecer os Três Porquinhos, A Bela Adormecida, Rapunzel e tantos outros. Mas para que servem os contos? Para que servem os contos? Levanta a mão quem gostaria de falar. Maria Luísa, para que servem os contos? Para mexer com a nossa imaginação. Isso, para mexer com a imaginação. Maia Almeida. Também pode ser para incentivar a ler também alguns contos. Para incentivar a leitura também. Quem mais gostaria de falar? Alice e Julieta, para que servem os contos? Vocês sabem? Tem uma ideia? Para que serve isso? Quando termina uma frase. Não, os contos. Contos de fada.
Contos de fada. Contos de fada. Brasil, por que a gente lê os contos de fada? Por que a gente lê os contos de fada? Enquanto você pensa, a Georgia vai ver. Georgia, qual é a sua opinião? Para se divertir, poder sonhar de Para se noite. divertir, para sonhar. Alice, pensou numa resposta? É que são histórias. Tá bom. Nós não pode... Lições de vidas. Isso. Bom, então presta atenção, tá, Alice, que a gente está perguntando, querida. Então, os contos é exatamente isso, para a gente sonhar, se divertir com as histórias, né? Imaginar os contos acontecendo, trazer para a nossa realidade, né? Então, serve para aprender também sobre os personagens, como é que eles se saem, né? Com as dificuldades deles, o que eles fazem, se ajudam. Noah, você tem uma opinião? Contar histórias. Isso. Oi? Gente, desliga o microfone, deixa aberto, senão fica muito barulho, tá? Então, vamos continuar. As receitas culinárias ensinam a preparar um alimento. Os jornais informam para a gente o que acontece no mundo. E os contos? Eles são contados e lidos há muitos e muitos anos. Com eles, as pessoas partilham emoções e sentimentos, divertem-se com as aventuras, imaginam-se como suas personagens. Nossa tarefa agora será aprender o que os contos têm de parecido. Então, cada história é uma história diferente, mas, no geral, todos são parecidos em algumas situações. É isso que nós vamos ver nos nossos contos, tá? Nos contos de fada. Na aula que a professora gravou, a professora também falou um pouquinho sobre os contos de fadas, tá? Para vocês verem, ó, tem esse livro, Almanaque dos Contos de Fada, ele traz bastante informações sobre os contos de fadas. Então, durante a aula, lá da escola, a professora falou um pouquinho sobre os contos, tá? Para vocês saberem o significado dos contos de fada, né? Tá? Então, aí vocês poderão ver na semana que vem. Vamos ver, então. Leia a seguir o conto As Moedas Estrelas, dos irmãos Grimm. Ele foi dividido em 3 partes, e cada uma foi marcada com cores diferentes. Preste atenção no tipo de informação apresentado em cada parte. Então, nós vamos ler. Vou pedir, a gente vai fazer uma leitura continuada, por isso eu preciso que vocês olhem para o seu livro. Tá, Maia? Tá, Manu? Tá, Caléo? Olhem para o livro, por favor, e acompanhem a leitura para a hora que a professora chamar, pedir para vocês lerem, vocês saberem aonde está, tá bom? Se perderem, a professora vai chamar outra pessoa. Combinado? Todo mundo entendeu? Ok, então vamos lá. As moedas e estrelas. Vamos lá. Isabela, você pode já começar? Sim. Era uma vez uma menina que não tinha pai nem mãe, porque eles haviam morrido. Ela Isso. era tão pobre que não tinha mais quartinho para morar, nem caminha para dormir. E, por fim, não tinha mais nada, além da roupa que trazia no corpo e de um pedacinho de pão na mão, que lhe fora dado por um coração compadecido. Ótimo, Isabela. Muito bem. Pode continuar, Georgia.
Mas a menina era boa e Devota. E por estar assim, Abandonada. por todos, ela saiu andando pelo campo confiante no bom Deus. Isso, devota quer dizer que ela era muito católica, ela acreditava muito em Deus, tá? Devota. Vamos lá, continua, Lucas. No bom Deus, então ela encontrou-se com um mendigo que disse aí de Que diz? alguma coisa para comer isto com e de tanta fome Só um pouquinho, Lucas. Lucas, só um pouquinho, olha só. Ai, dê-me alguma coisa para comer, estou com tanta fome, tá? Leia com calma para você pronunciar bem as palavrinhas. Pode ler a próxima frase, Lucas. e disse Não, a menina entregou-lhe o seu entregou pedaço de pão inteiro e disse que Deus e disse, que Deus abençoe para você e continuou seu caminho. tá bom? Segundo ano, presta atenção na pontuação para não passar direto, tá? A gente tem que ler devagar e com a pontuação para poder entender o texto, senão ele fica sem sentido, ok? Quem vai continuar vai ser a Maria Luísa. Então, que Deus o abençoe para você e continuou o seu caminho. Maria Luísa. Aí veio diferente. Aí ao seu encontro uma criança que lhe disse chorosa. Isso. Estou com muito frio na cabeça. Dê-me alguma coisa para cobrir. Então a menina. Isso, Davi. Tá bom, Maria. Davi, pode continuar, querido, por favor. Então a menina tirou o seu gorrinho e o deu Aquela criança. E depois de andar mais pouco, cruzou com outra criança que então Que não tinha corpete e sentia frio e ela deu-lhe o seu Tá bom, Davi. Tá bom, Davi. Tá bom, querido. Ó, e deu-lhe o seu. Tem um ponto ali, tá?
Continua, Roger. E ainda mais adiante apareceu mais outra que pediu uma saia e ela lhe deu a sua. Finalmente ela chegou Tá bom. a um bosque E chegou a um bosque e já estava escuro. tá Então, bom, Roger. Obrigada. O Ítalo pode continuar. Obrigada, Roger. Então, Ítalo. Então, Apareceu mais. Você sabe onde está, Ítalo? Então apareceu mais uma criança. Ítalo, enquanto você acha aí, a Manuela pode ler, por favor? Depois eu vou te chamar novamente, Ítalo. Manu, por favor, querida. Cora, por favor. Manu não está acompanhando a leitura? Cora, vamos lá. Isso, então apareceu uma criança pedindo uma camisa e a bondosa menininha pensou, já é noite escura, ninguém vai me ver. Então, posso dar-lhe a minha camisa a ela. Tirou a sua última peça de roupa e entregou a aquela criança. Ótimo, Cora. Caléu, pode continuar? Caléu, depois eu vou chamar a Isadora, Isa, presta atenção, tá? Bom, Vamos lá, Caléu? Ela ficou ali parada, assim, sem mais nada. De repente, começaram a cair estrelas do céu. Estrelas. E Uhum. eram todas elas brilhantes moedas de ouro e Tá bom, Caléu. Caléu, obrigada. Isadora. Vai, Dori, aqui e ir embora. E embora ela tivesse dado a sua última camisa, de repente ela estava com camisa nova no corpo e do mais fino linho. Então ela
Tá bom, Isadora. Maia Bevenuti, a última frase. Então, 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 ela recolheu as moedas naquela camisa e ficou rica pro toda a vida. Por toda a vida. legal, Maia. Então, isso. Esse conto é dos irmãos Grimm, tá? Então, olha só, pessoal. Quem não leu a história, vai ler depois, porque teve pessoas que não leram, eu percebi na leitura, tá, gente? Tem gente que não tá lendo legal ainda, precisa ler em voz alta. Segundo ano, olha aqui. Olhem para a prof, por favor. Precisamos melhorar a leitura, todo mundo. Só umas 2 pessoas que leram bem aí, que eu vi que tem uma melhorada. Prof, Tá? eu Não estão vou ler lendo. mais um livro. Eu vou ler um livro hoje. Prof? Isabela. Gente, só um pouquinho, ó, escuta a professora. A prof, quando vocês leem, a prof percebe quem está lendo em casa e quem não está lendo. Quem está lendo em casa, a leitura está acontecendo mais fluente, não está tropeçando, está vendo os pontos, está sabendo quando o personagem está falando, quando é outra pessoa falando, tá bom? Dá para saber quando vocês estão lendo em casa. Então, a prof está pedindo para todos vocês lerem todos os dias um pouquinho. Nós já conversamos ontem sobre isso, tá bom? Segundo ano. Vamos continuar, então, a nossa história, ó. A história, então, falou sobre o quê? Quem era o personagem, Lucas? Lucas, quem era o personagem que estava falando a história? Ítalo, quem era o personagem que estava falando a história? Uma menina que não tinha pai e mãe. Isso, falava de uma menina que não tinha pai nem mãe. Aonde que morava essa menina, ô Maia Almeida? Na rua. Na rua, né? E o que que ela fazia quando encontrava as pessoas? Miguel? Ela entregava o que eles pediam e que ela tinha. Ela entregava o que ela tinha para ajudar quem ela encontrava, né? Isabela, quer falar alguma coisa? Não. Não? Maria Luísa, quer falar alguma coisa? Estava com a mãozinha levantada? Não, é porque eu queria ler. Tá. Não se preocupe, tá, Maria Luísa? A gente tem mais coisas para ler e vamos estar lendo todos os dias na nossa aula de português, tá? É para melhorar a leitura de bastante gente aí. Olha só, então, ela entregava o que tinha para poder ajudar as pessoas. No fim da história, o que que aconteceu com ela, Geórgia? Ela O que que aconteceu com a menina? um monte de moedas e veio um monte de roupas novas. Não. Pegou um monte de moedas, né? Moedas estrelas, né? Que caíam para ela. Por que que você acha que ela ganhou essas moedas, Geórgia? Ela era muito boa. E aí... Desculpa, querida. E? Pode continuar, Geórgia. E ela merecia moeda, né? Também porque ela era boa e ela dava tudo que era dela para os outros. Alice e Julieta. Obrigada, Geórgia. Alice e Julieta, qual é a opinião de vocês? Por que que a menina ganhou moedas de ouro? Moedas estrelas? Porque ela foi muito querida com os outros. Julieta, Outras qual é a sua opinião? muito bondosa. Ela era muito bondosa, justamente. Maria Luísa? Porque ela ajudou as crianças. Muito bem. Então, ela foi muito bondosa, né, Manu?
E aí ganhou as moedas de ouro. Essa pergunta é aqui da número 2, ó. Você acha que a menina mereceu ganhar as moedas? Por quê? Agora cada um de vocês vão ter que responder o que vocês pensam a respeito. Já falamos que ela mereceu sim, por que que ela mereceu, tá? Posso ler? Então, escrevam ali, só um pouquinho. Posso ler? Só um pouquinho, Noah. O Davi já escreveu, querido? Quem não escreveu, escreva a sua resposta. A Alice e a Julieta também. Vamos ouvir a Isabela, que já tinha feito, depois o Noah. Isabela? Sim, porque ela foi gentil com todas as pessoas. Obrigada, Isabela. Muito bom. Noah? Sim, porque ela foi bonzinha. Deu Boas, boazinha. boas. Isso. As Deu? suas coisas para quem precisava. Legal, Noah. Muito bom. Alguém já respondeu? Davi, você já havia escrito? Eu sim. Estou escrevendo Manu. agora. Tá, Manu, você respondeu, depois a Geórgia. Porque ela era uma boa menina. Legal. A Geórgia? Ela era muito bondosa e dava tudo para os outros. Tá, para quem precisava, né, Geórgia? As pessoas que pediam eram pessoas que estavam com fome, não tinham o que vestir, né? Sim. Maria Luísa? Sim, porque ela ajuda crianças. Não só isso, não só as crianças, mas todas as outras pessoas, tá, Maria? Dá para responder mais um pouquinho. Vamos lá. Gente, ó, lembrando, começo de frase com letra maiúscula. Então, começa com caixa alta, tá, Lucas, a responder. Davi, presta atenção. Roger, caixa alta no início, porque letra maiúscula, começo de frase, tá bom? Capricha na letra script. Alice e Julieta, alguma dúvida? Prof, Oi. eu escrevi assim, ó. Sim, porque ela era uma menina muito bonita, muito bondosa. Ela dividiu a sua comida e suas roupas. Legal, Rafa. Deu? Então, vamos passar por o número 3. Vocês observaram que aqui no texto, do lado tem as cores amarelas, depois tem a cor verde, e lá na outra página aparece a cor vermelha. Olha só, observe a marcação colorida na lateral do texto. Em cada parte marcada, há um tipo de informação diferente. Então, lá no amarelo tem uma informação sobre a história, na parte verde já tem outra informação sobre a história, e na parte vermelha, outra informação do texto. Vamos ver o que está escrito aqui na parte amarela, ó. Era uma vez uma menininha que não tinha pai nem mãe, porque eles haviam morrido. Ela era tão pobre que não tinha mais quartinho para morar, nem caminha para dormir. E, por fim, não tinha mais nada além da sua roupa, além da roupa que trazia no corpo, e um pedacinho de pão na mão, que lhe fora dado por um coração compadecido. Mas a menina era boa e devota, e por estar assim, abandonada por todos, ela saiu andando pelo campo, confiante no bom Deus. Que tipo de informação tem nessa parte amarela? Fala sobre o quê? Essa parte amarela do texto aqui. Maria Luísa.
Gente, olha para a história, Lucas, presta atenção, depois você vai escrever as histórias e tem que aparecer essas partes no seu texto. Então, tem que entender, dentro de um texto, o que é essa informação inicial, tá? Maria Luísa, fala sobre o que essa primeira parte? Situação inicial. E o que é a situação inicial? Fala sobre o quê? O prof. Sobre falar com Oi, Noah. história. Tá. Noah, pode falar. O amarelo é para apresentar os personagens e características. Isso mesmo, Maria, também. Essa parte amarela de uma história, do conto de fadas, fala sobre a personagem, quem ela é, como é que ela é, as suas características, né? Então, a situação inicial fala do lugar, do tempo, do personagem, né? O que está acontecendo, tá, Davi? Vamos ver a parte verde. A parte verde é a parte maior do texto, ó. Conta o que aparece nessa parte. Quem é que sabe me explicar? Eu. Noah. Contar a história. Isso, é uma parte da história, né? Maia. Eu sei, prof. Gente, levanta a mão. Também. É o enrolar da história. É o quê, Maia? Eu sei, prof. Prof, eu sei também. Gente, por favor, levanta a mão, porque vocês ficam atrapalhando. A Maia estava esperando para falar. Levanta a mão, tá, queridos? Senão a gente demora para a Maia começar a falar, tá? Maia, pode falar, querida. Na parte amarela, eles começaram a falar sobre o que a nossa era, sobre a vida. E na parte verde, eles começaram a contar sobre o que aconteceu, o que ela foi fazendo para os outros, tipo assim. Muito bem, Maia. Isso aí. Agora vamos ver as outras opiniões. A Manuela, depois a Rafaela. Manu. É o desenrolar da história. Isso, desenrolar. O que vai acontecer na história? Rafinha, pode completar. Situação inicial, conflito. Isso, é o verde, né? A gente está falando sobre o verde. O amarelinho a gente já viu que é a situação inicial. O verde. Conflito. E o que acontece no conflito? Você sabe o que é, Rafa? Conflito é o problema que acontece na história. Isso, é o que vai se dar no desenrolar da história, o que vai acontecer durante a história, né? Todos os acontecimentos ficam nessa parte. Então, é a parte do meio da história, digamos assim, é o recheio da história, né? São todos os acontecimentos, tá? Quando vocês forem escrever as histórias de vocês, então tem que prestar atenção nessas situações do texto, tá? Começar com a situação inicial, depois o recheio da história, é contado em detalhes o que está acontecendo. A Geórgia e a Maia Almeida, parem de mexer no cabelinho, por favor, senão tira a atenção das pessoas, obrigada. Depois vocês se espelham, porque vocês continuam lindas, tá bom? Seus cabelinhos estão lindos, não precisa arrumar agora. Então, meninas, na história de vocês, agora vai ter que começar a aparecer essas partes, para o texto ficar maior, para colocar mais detalhes, para a gente poder entender. Ok? Por isso que a gente está vendo essas partes do texto. A última parte é o vermelho, está lá do outro lado da folha. O que acontece nessa parte vermelha aqui, Miguel? Na vermelha acontece que é o fim da história. Tá. A partezinha que conta se for um final feliz.
Isso, não é só e viveram felizes para sempre, é o final, dizendo como é que se desenrolou a história, como é que foi resolvido, né, Miguel? Colocar só viveram felizes para sempre não pode, isso né, é diferente da última frase. Vamos ver, vamos completar as informações. Davi, você quer falar, querido? Pode explicar então, Davi. Tá certo colocar início, meio, fim? Tá certo, início, meio, fim. Desde que você saiba o que é esse início, o meio e o fim. Tá, Davi? Maia Almeida. E depois a Manuela. Queria dizer igual do Miguel. Só que quando a parte vermelha tá, é porque o fim está chegando. Isso mesmo, Maia. Muito boa a sua colocação, Maia. Muito bem. Entendeu? Vamos ver a Manuela. É o desfecho da história. Isso. E o que é o desfecho da história, Manu? É o fim da história. Isso. Vai se resolver. A Cora depois do Noah. Ele vai mostrar o pinto de fora para todo mundo? Noah, pega o seu microfone, querido. Enquanto tá segurando aqui, ó. Noah, fecha o seu microfone, querido. Cora. Botar aqui, escrever aqui. Depois a gente vai ver ali, tá, Cora? A prof já vai passar ali o que é para fazer, tá? Noah, pode falar, querido. O vermelho é o final. Final. Como é que a história vai se desenrolar? Então, vamos ver, ó. Olha só. Esses quadrinhos aqui, do número 3, observem o seu livro, por favor. Olhem para o livro. Alice e Julieta, olhem para o livro no número 3. Observe a marcação colorida na lateral do texto. Em que parte marcada, em cada parte marcada, há um tipo de informação diferente. Escreva nos espaços abaixo a cor correspondente de cada informação. Então, a primeira, narra o que acontece quando a menina encontrou outras personagens. Qual é a cor que aparece essa situação? Que fala sobre quando a... Verde. Isso. Verde, isso mesmo. É lá no conflito, tá? Explicando o que está acontecendo. Então, é verde. Pode escrever verde ali, no primeiro quadrinho. Eu escrevi. Tá. Depois, descreve como a menina é. Como é que a personagem é, Alice? Amarelo. Amarelo. Isso. A parte amarela. Diz como a personagem é, a menina, né? E, por último, explica como a vida da menina se transformou. Qual é a parte? Vermelho. Vermelha. Vermelha, que é o final, né? Então, ele começa descrevendo como é que a menina é, dizendo como é que esse personagem é, que é a situação inicial. Depois, narra os acontecimentos durante a história, tudo que a menina passou, e finaliza dizendo como é que como é que a vida da menina se transformou, né? Entenderam, segundo ano? Sim. Isso é para a gente, na hora de escrever as histórias, prestar atenção nessas partes do texto, porque vocês precisam ler o que vocês escrevem, porque quanto mais detalhadas as histórias de vocês, melhor a gente vai imaginando, e melhor a gente vai entendendo o que você quis dizer e acompanhando o que está acontecendo com os personagens. Tá bom, segundo ano. Oi, Isabela. Se a gente não botar nem vírgula, nem pontinho, não vai ser uma história? Vai ser uma história, Isabela, é que nós ainda não trabalhamos bem a pontuação. Mas só para vocês saberem, Isabela, ó, segundo ano, quando a gente escreve, dá uma informação no texto e completou aquela informação, a gente usa um ponto. Vocês já podem observar isso durante a leitura das histórias. Quando termina uma frase, ele dá uma informação, a gente usa um ponto, tá?
Perguntas vocês já sabem, né? Sempre que um personagem faz uma pergunta, qual é o ponto, Isabela? A gente já viu isso. Qual é a pontuação? Não, qual é a pontuação da pergunta? A vírgula. Não. Quando a gente faz uma pergunta, qual é a pontuação? Traço. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Isso, pontuação. A gente viu isso. Sempre que tem perguntas, ponto de interrogação. A gente viu lá nas adivinhas. Quando o personagem está bem emocionado, vai falar ou está feliz, ou está triste, ou se surpreendeu, a gente usa ponto de exclamação, aquele que é um tracinho e um pontinho embaixo. Tá? Mas nós vamos aprendendo a usá-los durante o ano, tá bom? A Ok? gente Maia, vai você quer... entender isso? Vamos entender isso sim. Tá? Tô com Então, sede. se você só precisa prestar atenção durante a leitura. Maia, você quer? Eu posso meu copo de água porque eu tô com sede. Você pode tomar água, Maia, não tem problema, tá? Pode tomar água, igual a garrafinha da sala. Gente, então, preciso que vocês, segundo ano, preciso que vocês exercitem a leitura, treinem a leitura em voz alta. Tem muita gente que a leitura não tá legal, precisa melhorar. Georgia, Lucas, Davi. Tem que ler. Miguel, Ítalo, pegar um livro, ler em voz alta. A gente precisa melhorar a leitura segundo ano, para ir para o terceiro ano lendo bem, ok? E isso a gente só vai saber se nós lermos, senão não tem como melhorar, ok? Eu ganhei um monte de revistinhas da Turma da Mônica das minhas primas. Eu ganhei um monte. Daí, à noite eu fico lendo ou com a minha mãe ou sozinho, em voz alta. Tá. Ok, Miguel, mas temos que ler outras coisas também, tá, Miguel? Ler as revistinhas, mas também ler outras histórias, tá? Porque o texto é diferente da revistinha e das histórias, ok? Então, amanhã a gente se vê. Fica de tarefa leitura em voz alta. Amanhã vou ouvir de vocês as histórias que escreveram sobre o convidado da bruxa para o baile da Cinderela. Amanhã na nossa aula de português. Capricho. Quem não mandou a foto, por favor, mandem as tarefas. Quem que... Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Até amanhã. Maria, falo contigo. Tchau, até amanhã. Falando